Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre a insistência da imprensa de tratar como um sucesso a reunião do Lula com o Trump, né? Porque não foi negociação, né? Negociação você negocia, você entrega algumas coisas, consegue outras e coisa e tal. Negociação não teve nenhuma. Teve uma reunião entre eles, não tenha dúvida alguma. O pessoal está vendendo isso como se fosse o máximo. Não porque o Trump conseguiu, o Lula conseguiu encontrar com o Trump, não sei o que lá. Gente, na ONU, o Trump falou, vamos encontrar semana que vem lá na Casa Branca, Lula. Pronto, semana que vem a gente conversa. Não tem nenhuma conquista do Lula de falar com o Trump, sempre pôde falar com o Trump, né? O Lula é que não queria falar com o Trump, ele foi obrigado a falar com o Trump pela jogada do Trump. Mas no final das contas nunca foi um desafio isso. E de novo, foi uma reunião cujo resultado final foi nada, né? Não mudou absolutamente nada. E o pessoal está começando a ficar preocupado aqui. No entanto, a imprensa brasileira continua insistindo nesses dois pontos, que foi uma vitória enorme para o Lula e que não que Bolsonaro é passado. Estamos no pós-Bolsonaro, não se falou de Bolsonaro. Aliás, eles não podiam dizer mais que não se falou de Bolsonaro, porque ficou claro que se falou de Bolsonaro na conversa, né? Então eles inventaram que não que Bolsonaro é passado, que já era, esquece Bolsonaro, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas aí vem uma questão que a gente vai tentar entender aqui, né? Porque todo mundo sabe nessa negociação o que o Lula quer. O Lula quer tirar as tarifas do Brasil, o Lula quer a revogação da Magnitsky do Alexandre de Moraes, o Lula quer os vistos para o pessoal que perdeu o visto para os Estados Unidos. Isso é o que o Lula quer, todo mundo sabe. Agora, o que o Trump quer? Se, por hipótese, o Bolsonaro é carta fora do baralho, como diz o Lula, né? Se o Bolsonaro não entrou na negociação, o que entrou? O que está sendo negociado? A resposta é nada. Continua sendo uma negociação em cima do Bolsonaro, é óbvio. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Bebe Cerveja na Live Não Oferece, Rei Arthur I e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o desespero da imprensa está muito engraçado, né? Um monte de matérias falando a mesma coisa, não, que foi um sucesso, que o Lula conseguiu falar com o Trump, coisa e tal, como se isso fosse alguma coisa. A gente sempre pôde, sempre teve aberto essa coisa. Nunca houve impedimento do Lula ligar para o Trump e falar com o Trump. Né? Lembra na entrevista da BBC, que a moça da BBC perguntou para ele 6 vezes, mas você ligou para o Trump para falar com o Trump? A Lula, não, porque o Trump não quer falar comigo, não sei o que lá. O Lula não queria falar com o Trump. O Lula queria ficar batendo na tecla de que não, que somos inimigos dos Estados Unidos. Soberania! Soberania! E não sei o que lá, né, porque para ele é melhor. Ele acha que isso ganha pontos para a eleição ano que vem e, em última análise, dá uma desculpa para ele dar um golpezinho ano que vem e tentar ficar na presidência do mesmo jeito. Então, o Lula não queria negociação nenhuma. É que o Trump é que foi atrás e deixou a coisa impossível. Porque no que o Trump falou que vamos conversar, Lula, como é que o Lula faz agora? Né? Ou seja, o Lula estava fugindo, o Lula não estava querendo conversar, porque ele sabe que não ganha nada com isso, né? E aí, agora está a imprensa toda dizendo que não, que o Lula ganhou, que o Lula é fantástico, fez uma negociação fantástica. Que negociação? Não teve nada, né? Mas mais engraçado de tudo é justamente o pessoal tentando falar que ó, Bolsonaro é passado, rei morto é rei posto, não sei o que lá. E, no entanto, o que mais se falou de ontem para hoje foi no Bolsonaro. Foi o fato de que o Bolsonaro fez parte da reunião, né? Antes a imprensa falava, não, que não vai, o Trump nem vai falar do Bolsonaro, ninguém vai falar do Bolsonaro e coisa e tal. Mas como ficou muito claro que o Trump sim falou do Bolsonaro na reunião, né, eles não tiveram como esconder mais, eles falaram, não, porque a gente falou aqui, olha só, é coisa do passado, eu disse para ele que o julgamento foi sério, com provas contundentes, nenhuma prova contra Bolsonaro, provas super frágeis, não tem, cara, não teve golpe, não, cadê o golpe? Onde é que foi a tentativa do golpe do Bolsonaro nessa história, né? Não tem nem o que fazer, né? Mas é lógico, o pessoal está tentando vender essa história para ele aqui, né? E não teve. Bolsonaro não vai ter mais nada, não. É isso aí, beleza. Mas então, qual que ficou sendo a demanda do Trump para baixar? Porque não baixou a tarifa, não baixou a Magnitsky, não baixou nada, né? Aqui, ó, 3 reuniões comigo e você verá que Bolsonaro não é nada, diz Lula para Trump. É igual namorada nova querendo falar mal da namorada antiga, né? É impressionante, bicho. O Lula o perigo é esse. O perigo é esse, é o que eu falo para vocês. Vamos supor que o Lula de fato esteja tentando oferecer alguma coisa para o Trump que faça ele desistir da questão de Bolsonaro. Em tese, o Brasil pode oferecer para o Trump alguma coisa tão vantajosa que o Trump deixa para lá, não, beleza, isso aí eu topo, eu aceito isso daí, né? Deixo o Bolsonaro preso, mas eu aceito essa outra coisa aqui, porque é muito vantajosa para a gente. Mas já pararam para pensar o custo que vai ser isso? Porque, de novo,
libertar o Bolsonaro é barato, é só liberar o Bolsonaro, né? Segundo dizem as pesquisas de opinião do pessoal aí, o Lula ganha de todo mundo, ganha do Bolsonaro, ganha do Eduardo Bolsonaro, ganha de todo mundo, então pronto, libera o Bolsonaro, solta o Bolsonaro e o Trump não vai ter motivo nenhum para manter as tarifas, seria muito barato para o Brasil acabar com as tarifas dessa forma, mas ao contrário. Mas se o Lula e a elite aristocrática socialista de Brasília não quiserem mesmo soltar o Bolsonaro, vão ter que oferecer alguma coisa muito grande, vão foder o país completamente em troca de uma coisa que seria relativamente simples de resolver, né? Aqui, ó. Caiu a ficha de Trump que Bolsonaro não ganharia perdão, diz economista, não sei o que lá. Como assim passa no Congresso fácil o perdão do Bolsonaro? Tem voto para passar na Câmara, tem voto para passar no Senado. Isso é outra coisa, né? O pessoal fala que não, porque não tem jeito, porque não pode interferir no sistema judiciário de um país. Ninguém está falando em interferir no sistema judiciário do país. Pô, aprova a anistia na Câmara, aprova a anistia no Senado e pronto, resolvido o problema. O Bolsonaro está solto. Ah, mas o STF não aceita, vai dizer que a anistia é inconstitucional. Olha, ele não pode fazer isso. A Constituição brasileira diz que é prerrogativa do Congresso passar anistia. Então não tem o que fazer nessa história, né? Certamente caiu a ficha, até porque ficou evidente que não depende do presidente do país arbitrar em cima de um processo legal. Não, anistia faz parte das prerrogativas do Congresso e do presidente. Pronto, aprova a anistia, acabou. Não tem o que dizer, pô. A Constituição é clara que o Congresso dá anistia e que sim, a anistia é aplicável a esse tipo de crime do Bolsonaro. Enfim, né, o pessoal dizendo aqui, tentando tirar o Bolsonaro da parada, mas falando o tempo todo do Bolsonaro. Lula sobre o tarifaço. Trump me garantiu que fará acordo e que vai ser mais rápido do que muita gente pensa, não sei o que lá. O Lula tá vendendo essa história toda, mas olha só o que o Trump falou aqui, ó. Trump falou que fez uma boa reunião com o Lula, mandou feliz aniversário para ele, mas disse que não sabe se vai acontecer alguma coisa, não. Não sei se vai acontecer, não. O que eu falo, né? O pessoal tá todo feliz aqui que não, que o Lula resolveu os problemas, agora vai resolver a Magnitsky do Alexandre de Moraes, vai resolver tudo e não sei o que lá, mas a verdade é que não sei se vai resolver não, vamos ver se vai resolver, né? Então o pessoal aqui, ó, agora não tem mais intermediário, diz Lula após a reunião com o Trump. Lula, o Trump sempre esteve à disposição para você ligar para ele a hora que você quisesse ligar para ele. Nunca precisou de intermediário. Você que ficou mandando os intermediários porque você não tinha coragem de ligar para o Trump, lembra disso? Então é muito engraçado o pessoal vendendo como uma vitória do Lula o fato de estar falando diretamente com o Trump, quando era o Lula que estava fugindo do Trump. Não tinha lógica nenhuma aqui. Disse para o Trump que punição de ministros do STF eram inadmissíveis. Tá, beleza, ô Lula. E aí, você vai oferecer o que em troca para o Trump? Essa que é a grande questão. É isso, essa é a parte que o pessoal não está falando aqui. O que o Lula vai oferecer, então, para resolver esse problema? Porque alguma coisa tem que ser oferecida, né? Negociação funciona assim, não tem negociação de voltar atrás. Negociação, alguém oferece uma coisa, outro oferece outra coisa, e pronto, chegou a alguma coisa. Inclusive, o Brasil tinha pedido para suspender as tarifas e a Magnitsky enquanto estão negociando. E isso o Trump já falou que não vai suspender não. Ou seja, por quê? Porque o Trump está vendo que eles não estão entrando no ponto central dessa história, que é o processo absurdo contra o Bolsonaro e contra a direita brasileira. Né? O Brasil, tal como a Argentina, tal como os outros países da América Latina, estão querendo voltar para a direita. O Lula quer fazer de tudo para a direita, para matar a direita no Brasil, né? E aí vem aquilo que eu falei aqui, ó, o Cláudio Dantas coloca aqui, ó, para escapar do porrete do Trump, o Lula entregará o Brasil. Então ele está falando aqui aquilo que eu falei mais cedo no vídeo, que justamente, ok, seria barato para o Brasil resolver esse problema, resolvendo a questão desse processo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que é um absurdo mesmo, todo mundo sabe que está errado essa porcaria, e resolveria barato essa situação. Arrisca agora o Lula entregar um monte de coisa para tentar convencer o Trump. E arrisca nem assim o Trump aceitar. Olha o caso do Maduro, né? O caso do Maduro. O Maduro ofereceu tudo na Venezuela para o Trump. Falou, não, o petróleo e não sei o que lá, terras raras. O Maduro ofereceu tudo para o Trump desde que ele continuasse no poder, desde que o Maduro continuasse no poder. O Trump recusou. E mais do que isso, os partidários do Maduro ofereceram tudo para o Trump, tiravam o Maduro, inclusive, e ofereciam tudo para o Trump desde que não tivesse ataque. O Trump também não aceitou. Então, eu não sei não, cara. Eu acho que o Lula não vai conseguir, mas arrisca nesse aspecto aqui, ele dá condições para o Trump entregar tanta coisa para o Trump para tentar contornar essa coisa do Bolsonaro. E não vai conseguir. O Lula está fazendo a seguinte jogada. O Lula está enganando o pessoal dos empresários brasileiros e os ministros do STF, fingindo
que está negociando com o Trump, uma coisa que ele sabe que não vai chegar a lugar nenhum, porque a única alternativa é justamente liberar Bolsonaro. Eu não acredito nem que o Trump tenha feito muita força na questão do Bolsonaro nessa reunião, por um motivo muito simples. Foi a primeira reunião, vamos começar o processo, deixa o Lula se investir mais nesse negócio, porque aí depois ele vai ficar numa situação que ele não tem como negar isso daí. O que aconteceu nessa reunião, como eu falei para vocês, o Trump ameaçou mais coisa. Se o Trump seguiu a política dele de negociação, ele ameaçou mais coisa para o Lula. Por enquanto, está tudo em aberto, mas se o Lula não der alguma resposta muito em breve, não tiver alguma coisa muito em breve, eu acredito que vai piorar a situação aqui do Brasil, seja em tarifa, seja em Magnitsky, né? Agora aqui, ó. Aí o Jamil Chad é o único que traz aqui uma reportagem dizendo que supostamente o Lula ofereceu para os Estados Unidos. Mas, de novo, não é o que os Estados Unidos quer. O Lula ofereceu para os Estados Unidos, tá? Aqui, ó, o Lula ofereceu para os Estados Unidos redução de tarifas aplicadas contra o etanol americano, o que é muito curioso, porque outro cara aqui já falou que não precisa dessa tarifa de etanol, porque certamente o cara aqui é ligado ao etanol brasileiro, né? E seria uma coisa importante, cortar imposto do etanol americano, é uma coisa importante, é verdade, mas não sei se teria uma vantagem tão grande assim para o Trump, né? Acesso a terras raras no Brasil. Já falei para vocês que isso aqui é um negócio que o pessoal dá uma importância maior do que realmente tem, né? Aliás, eu vou fazer um outro vídeo hoje sobre o quão grande foi a derrota da China nesse acordo com os Estados Unidos, tá? O pessoal não está percebendo o golpe de mestre que foi esse acordo que o Trump fez com a China, mas eu vou falar isso num outro vídeo hoje. De qualquer forma, é questão de terra rara também. E, enfim, é interesse dos Estados Unidos ter acesso às terras raras no Brasil? Sim, é interesse, né? Qualquer mineral seria interessante, mas não é essa coisa toda, né? Compromisso de investimento de empresas brasileiras nos Estados Unidos. Isso já tem um monte de empresa investindo lá, não faz diferença nenhuma. Acesso a compras governamentais. Olha só coisa engraçada aqui. O Brasil, você sabe, ele não permite você participar de uma licitação se for uma empresa de fora, né? Aí cria-se aqui no Brasil um mercado de intermediário lá em Brasília. Tem um monte de escritório lá em Brasília que o cara é intermediário de uma empresa americana. Então, por exemplo, o governo brasileiro quer comprar o Windows. Eu acho que no Windows eu usei um exemplo ruim, porque o Windows tem escritório aqui no Brasil, a Microsoft tem escritório. Mas sei lá, um antivírus qualquer que não tem escritório no Brasil. Aí você tem uma empresa lá em Brasília que faz essa intermediação e já faz todo o processo, né, de corrupção, de suborno, a coisa toda ali para funcionar, para vender aquele antivírus para o governo, né? Então, isso é normal. Se a empresa pudesse participar lá de fora, conseguiria botar um preço melhor, conseguiria ganhar a licitação. Mas o problema disso é que vai matar o pessoal da corrupção lá em Brasília, pois isso não vai acontecer nunca, né? Enfim, o que o pessoal está colocando aqui é, na verdade, o que o Lula ofereceu para o Trump. Mas o Trump não quer nada disso. O que o Trump quer, ele já deixou muito claro, é a questão da censura contra as redes sociais, o fim do abuso, a punição por Alexandre de Moraes pelas multas que ele aplicou nas redes sociais americanas. Sem punição, Alexandre de Moraes não vai ficar, cara. Não tem como ficar. E a questão de resolver o problema do inquérito do Bolsonaro, lá do processo do Bolsonaro absurdo, né? E é isso que eu falo. O pessoal fala a coisa toda sem falar o lado do americano, o lado do Trump. O que o Trump quis nessa história? Não tem nada, né? E, bom, aqui, ó, o Lula já mudou a retórica dele. Numa das últimas, ele já falou sobre esse negócio 200 vezes, né? Uma das últimas vezes que ele falou, aqui, ó, se depender de mim, o Trump vai ter acordo. Infelizmente, depende do Alexandre de Moraes, né, Lula? Pois é, se não tiver o Alexandre de Moraes nessa parada, não vai avançar nada, né? Aí, eu ainda botei essa foto aqui, ó, que Lula ficou tão desorientado com a reunião que nem ficou para a foto final, que é a foto final do encontro dos países asiáticos com os Estados Unidos, e aí o Lula não está aqui, né? Aí, olha só, olha que coisa engraçada, o pessoal fez uma nota da comunidade dizendo aqui, ó, trata-se da foto da 13ª cúpula Estados Unidos, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Não há motivo para Lula estar nessa foto, pois ela só reúne o presidente dos Estados Unidos e representantes de países do Sudeste Asiático. Ainda não colocaram a coisa aqui, mas o problema continua, meu amigo. O problema continua, porque, então, peraí, se era um encontro dos Estados Unidos com países asiáticos, o que o Lula foi fazer lá? Não é? O que o Lula estava fazendo nesse encontro dos Estados Unidos com os países asiáticos? Aí, meu amigo, você sabe o seguinte, o pessoal está falando aqui, ó, o Lula viajou para esse encontro, lembra, o Lula não iria participar desse encontro antes, ele resolveu ir nesse encontro exatamente para poder se encontrar com o Trump. O Lula viajou do Brasil até
lá na Malásia porque não teve coragem de ir em Washington, na Casa Branca. Ele foi lá na Malásia, aí inventou um acordo de comércio de carne, só para dizer que tinha alguma coisa para fazer lá na Malásia, e aí estava no meio desse encontro, que de fato o cara tem razão, não tem nada a ver com o Lula. O que o Lula estava fazendo lá? O Lula foi lá só porque não tinha coragem de ir em Washington conversar com o Trump, para ir lá para encontrar com o Trump nessa cúpula. Ele sabia que o Trump estaria nessa cúpula, então o Lula foi para lá também, né? Aí, o Martim de Luca está colocando aqui, né? O Lula e seu grupo deram pelo menos umas 6 conferências de imprensa em 12 horas. Nunca uma coisa que não teve nenhum produto, ou seja, não teve acordo nenhum, não baixou nenhuma tarifa, não acabou nenhuma Magnitsky, não acabou nenhum visto, nunca tão pouca coisa produzida gerou tantas declarações de grande progresso, né? Porque realmente não teve nada, não teve tarifa diminuída, não teve Magnitsky, não teve nada, né? Aliás, até o pessoal aqui fala também, aqui no final da coisa, eles elogiam o negócio, coisa e tal, mas fala aqui no pior, aqui, ó. Fontes do governo brasileiro comemoram o clima do encontro entre os dois presidentes, mas diplomatas admitem que a crise não foi desarmada. Ou seja, estão dando fazendo esse paranauê todo, mas no fundo, todo mundo sabe que não mudou nada, continua a mesma coisa, né? Então não teve nada, mas gerou um monte de declaração de grande progresso, né? Quando você está tão desesperado para validação que voou 24 horas para uma foto na Malásia, se tornou um encontro histórico, né? O Lula viajou para a Malásia só para encontrar com o Trump, e está chamando isso de encontro histórico. O Daddy Trump mandou um alô e Lula está celebrando como se tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. É exatamente essa a sensação que dá, né? O Lula comemorando isso, sendo que o Trump falou que a qualquer momento que ele quisesse ligar para o Trump, podia ligar. Não precisava ter feito essa coisa toda, né? Cara, que palhaçada do Lula, né? Impressionante, que vergonha do Lula e da imprensa brasileira, que está toda tentando passar pano pro Lula, traduzindo isso como se fosse uma coisa fantástica e coisa e tal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.